Bom dia para você, bom dia para sua família. Seja bem-vindo aqui na Rede Vida. A gente começa agora Palavra do Cardeal. Nosso encontro com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. Bom domingo. Bom domingo para o senhor, Uma boa semana. Muito obrigado, Dom Odilo. Também a vocês, um bom domingo. Bom encontro. Esperamos que nosso encontro seja produtivo e instrutivo para todos. Hoje é encerramento da Jornada Mundial da Juventude, né, Dom Odilo? É verdade. Lá no Panamá, o Papa junto com os jovens. Desta vez vai ser mais tarde, né? Porque Sim. o Panamá, em relação ao Brasil, fica um pouco atrás no atrás, horário. fica atrás, é verdade, fica atrás. Então, quem nos vê neste momento, né? Depois, ligue-se lá no encerramento da Jornada da Juventude no Panamá, momento maravilhoso. Muito bom. E olha, a gente sempre começa o programa trazendo aqui o Evangelho do dia, o Evangelho do domingo que nós vivemos. Hoje é o terceiro domingo do tempo comum e o texto do Evangelho é Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4, depois o capítulo 4, de 14 a 21. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Então, nós começamos a ler o Evangelho de São Lucas agora no tempo comum, né? Até a Quaresma, depois retomamos. Lemos exatamente o iniciozinho do Evangelho de São Lucas. Isso. E depois o início do capítulo 4. Então, é verdade, é isso mesmo. O iniciozinho e depois pula a história do Natal, da infância de Jesus e já vai para o início da vida pública. Da vida pública de Jesus. Jesus na sinagoga de Nazaré, que entra na sinagoga no dia de sábado, conforme o seu costume, e aí ele se levanta para ler, ele dão, portanto, o livro, o rolo, que não era livro, né? O rolo da Escritura para ler, e ele lê. Isaías, né? Isaías, E no final da leitura diz, hoje se cumprem essas palavras da Escritura que acabais de ouvir. Se cumprem como? Nele. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou, e assim por diante. Para anunciar um ano da graça, né? O ano da graça é o jubileu. Jubileu é o tempo da graça todo especial. Então, Jesus inaugura um jubileu sem terminar. Isso. Ano da graça não é só um ano, 360 dias, né? 365, mas na linguagem bíblica, esse ano da graça é o tempo da graça. É o tempo novo. Jubilar, portanto, que se inaugura com a presença de Jesus e a pregação de Jesus. Agora, tem um detalhe bonito aqui que eu gostaria de mencionar e que pode interessar as nossas celebrações e mais, né, também os nossos costumes de ir à igreja. Interessante observar que diz aí que Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga como era seu costume. Jesus ia à igreja? Ia, certamente com seus pais, né? Como a gente vê no templo, Jesus foi menino aos 12 anos. É verdade. Era festa, 12 anos era a idade da iniciação. Isso. Bar mitzvah. Bar mitzvah, para os hebreus. Então, Jesus ia à sinagoga, era seu costume ir à igreja. Hoje tem tanta gente que acha que não precisa mais ir à igreja. É verdade. E Jesus, e tem vários outros momentos que Jesus rezava, né? Jesus rezava. Jesus rezava, né? E como? Então, Jesus entrou na sinagoga como era do seu costume. Sábado, né? Dia consagrado a Deus, para os judeus, né? E isso nos deve lembrar, até Jesus, que é o Filho de Deus, ia na sinagoga, ia na igreja, por que nós não vamos? A frequência à igreja por parte dos católicos é muito baixa. Muito baixa. Temos que aumentar isso, temos que melhorar isso. Porque se alguém não frequenta a igreja, não vai longe na perseverança na fé. Porque frequentar a igreja significa rezar, encontrar-se com Deus, rezar com os irmãos, ver o testemunho dos irmãos, participar dos sacramentos, ouvir a palavra de Deus e, portanto, animar-se a viver a fé em comunidade. Agora, pretender caminhar sozinhos, sem este caminho comunitário de prática da fé,
Não vai muito longe. Essa coisa meio moderna ou pós-moderna que existe, que eu tenho a minha fé, que eu rezo em casa, que eu tenho... É uma coisa muito perigosa, né? Muito perigosa. Olha, a gente valoriza a fé, mesmo que seja pequena, mas ela deve crescer, né? Não pode ficar uma fé, digamos assim, do jeito que eu acho, né? Nossa fé deve ser uma resposta generosa a Deus que vem ao nosso encontro. Portanto, a fé é obediência da fé. A fé não sou eu que de alguma forma comando, né? A gente se entrega ao Deus da nossa fé. E por isso também a prática da fé, a adoração de Deus, ouvir a palavra de Deus, alimentar-se de Deus, isso faz parte. Então, a religião praticada do jeito que a gente acha não é bem assim. Pelo menos a fé cristã não é bem assim. Que no fim, quem fica no centro dessa religião, do jeito que eu acho, somos nós. Não é Deus. Não é Deus. E a fé praticada verdadeiramente põe Deus no centro e é a referência da nossa vida. Segundo ponto, Jesus estava na sinagoga, levantou-se para ler, lhe deram um livro para ler e ele leu. As nossas equipes litúrgicas. É verdade. Jesus, será que estava na equipe litúrgica da sinagoga de Nazaré? Para ler aquele dia, né? Pois é, mas então aqui significa a leitura, proclamação da palavra é um privilégio. É um serviço prestado àquela palavra. A igreja diz que quem lê nas leituras na missa ou proclama o evangelho está emprestando a sua boca, a sua voz para Deus, que faz viver aquela palavra através de quem lê e proclama o evangelho. São Paulo fala que a fé vem pelo que se ouve, né? A fé entra pelo ouvido, entra pelo que se ouve, pelo ouvido. Em outras palavras, do ouvir, a fé vem do ouvir. Então, do conteúdo ouvido, mas do ouvir, né? Da atenção dada. Mas eu só queria, assim, acenar esse detalhe porque me parece interessante, né? Às vezes, nas nossas leituras na igreja, que pena, né? O povo não ouve, não lê, não entende o que se lê, é muito rapidinho, é muito... Será que Jesus leu assim também? Parece que não. Porque São Lucas diz que enquanto Jesus lia, todos tinham os olhos fixos nele, atentos, atentos. É assim que deve acontecer. Ler bem, declaradamente, claramente, pausadamente, para que as pessoas, através da leitura, possam ouvir Deus. Dom Adilo, e esse momento, o senhor tocou no início, ele proclama a graça, o ano da graça, e eles compreenderam de que ele estava falando de si, porque a reação não foi uma reação muito boa, exatamente, né? Porque Jesus atribuiu a si a profecia. Esta profecia de Isaías está se cumprindo hoje. Então. Hoje, alguns começaram a achar bonito e apoiaram, outros começaram a resmungar e quiseram ver de Jesus logo em seguida fazer algum milagre. Jesus não atendeu e aí expulsaram Jesus. Expulsaram Jesus da cidade. Mas essa ter expulsado da cidade é uma coisa muito interessante, porque a gente mais ou menos repete isso. Porque se Jesus não fala aquilo que a gente quer também na vida da gente, a gente dá um jeito de expulsar Jesus da vida da gente também, né? É um jeito de precipitá-lo, né? No fundo é isso, né? A gente quer mandar até em Deus. Mandar até em Deus, a gente quer dar as tintas, né, as rédeas até o fim e nem se entrega a Deus o comando da vida da gente, né? A gente, volta e meia, a gente expulsa Jesus da sinagoga do nosso coração. Dom Adilo, a gente já está encerrando, e eu quero só lembrar de novo que a gente está vivendo, a gente não sabe onde vai ser a próxima Jornada Mundial da Juventude, né? Mas logo será anunciado, né? Certo. Mas esse momento é importantíssimo, não só para os jovens, mas para a igreja como um todo, né? As jornadas da juventude que foram iniciadas com o Papa João Paulo II. A primeira foi em Buenos Aires. Olha que creio que foi em 1986. Portanto, já são 32 anos de jornada, né? Tivemos aqui no Brasil, que foi lindíssimo, né? E as jornadas foram pegando, né? Elas se tornaram realmente um momento catequético, evangelizador muito forte para a juventude, mas também um momento de testemunho da igreja. A igreja do rosto jovem, a igreja da esperança,
E esses jovens que participam da jornada, voltando para os seus países em geral, se tornam verdadeiros evangelizadores. Sim. Porque eles falam, dão testemunho daquilo que viram e ouviram, e isto é extremamente positivo também para os jovens que não foram ou que não vão. Então, acompanhemos também hoje ainda a jornada da juventude até o fim, até o seu encerramento, e deixemos que também o nosso coração se aqueça. Vocações surgem, muitas vocações surgem da Jornada Mundial. Aqui no Brasil surgiram muitas vocações. Sim, muitas vocações surgem no contexto das jornadas da juventude, porque é uma vivência muito boa, muito bonita e muito sadia, muito sadia. E que Deus abençoe todos os jovens e que muitos jovens encontrem também a alegria de se encontrarem com Deus, com Jesus Cristo e assim orientar a sua vida para Ele. Vale a pena. Dá a benção para a gente terminar, Dom Adílio, então, nesse momento. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.